Amados, estou aqui separando algumas coisas. Coloquei 2 legs aqui, mas eu não sei se vou levar 2 ou só essa, ou levo só a que tem sainha. Essas coisas aqui porque a gente vai viajar agora, amados. Vamos viajar. Vamos lá conhecer o terreno, né, pra gente ver lá, conhecer o lugar. Eu tô separando não, vou levar esse short aqui, porque eu vou usar ele embaixo desse vestido, que eu acho que eu vou com esse vestido. Aí eu vou levar essa blusa de manga, essa aqui é a roupa da Naná, que ela separou. Eu vou levar esses shorts aqui meu, com cinto, e esse body. Se eu for no Rio, que eu não sei se a gente vai, né? Aí, o celular tá uma benção, a câmera dele. Aí a Vitória vai separar ainda as coisas dela que ela vai levar. Começou a chover agora, ó, finalzinho de tarde. Olha como fechou o tempo ali. Tempo fechado. Eu acho que não vai dar pra gente viajar hoje. Oi, amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro nosso canal, amados. Vamos viajar, sim, gente. E vamos levar as crianças. A princípio, iria eu e meu esposo e as crianças ficariam com a minha irmã. Porém, a minha irmã tem que ir lá olhar um terreno com o marido dela, né? E ela quer ir lá ter a experiência dela e eu não vou pedir pra ela ficar com as minhas filhas, né? Sendo que ela tem que ir lá ver com os olhos dela se vale a pena, se não vale comprar. Então, vamos levar as meninas junto. Vai ser um bate-volta lá que a gente vai estar fazendo. Eu acho que a gente ficou de hoje, né? Já são 5 da tarde e ele ainda não chegou lá onde ele tá trabalhando. Então, se ele chegar muito tarde, a gente vai amanhã bem cedo e volta no final da noite. Vai ser bem rapidinho lá, mas assim, vai dar pra me conhecer, eu mesma, né? Não olhando por vídeo. Eu conhecer o lugar, eu conhecer as pessoas, eu conhecer pra onde eu estou indo, pra onde eu estou levando minhas filhas. É sobre isso. Eu sei que pode dizer assim, não, Fábio, mas você não tem um terreno lá, mulher? Temos, amados, temos, mas é muito bom a gente saber pra onde está indo, né? No caso, eu não tô sabendo ainda direito, só por vídeo. Quero ir lá ter minha experiência. Tá dando uma chuvinha tão boa por aqui. Então é isso, amados. Eu vou compartilhar com vocês a saída lá. Não vou poder gravar muita coisa lá, por quê? Porque lá eles não sabem que eu tenho canal, né? E aí também, por não estar no que é meu, provavelmente domingo lá, como ele falou, a família toda se reúne. Mas eu vou tentar mostrar o que eu puder pra vocês lá. Principalmente, uma coisa que eu não vou deixar vocês sem compartilhar é o nosso terreno, tá? A minha experiência conhecendo, mostrar pra vocês direitinho, detalhado. Então é isso. Se gostarem do vídeo, já sabe, deixa um like pra mim, deixa um comentário pra fortalecer aqui o nosso cantinho. Temos a opção de ripar o vídeo. Se você compartilhar, você também vai estar me ajudando bastante. E se possível, deixem rodar os anúncios para estar me ajudando, eu agradeço de coração. O link do meu Instagram, ele fica lá na descrição, lá também fica meu WhatsApp. Temos número disponível da nossa rifa solidária. Se quiseres participar ou fazer divulgação comigo, me manda mensagem no WhatsApp e no Instagram que eu respondo todo mundo. Então é isso. Vamos começar agora a organizar até minhas coisas das crianças. Pouca coisa, o básico que a gente vai levar, né? 2 pazinhos de roupa cada uma de nós, fora a roupa que a gente vai levar no corpo. E é isso. Aí daqui a gente tem que pegar uma van ou um Uber até lá no terminal para poder pegar a van que vai para lá pro interior. Temos 2 opções, pega 2 vans, uma daqui até uma cidade chamada Garapeaçu, para de lá pegar a van que vai para onde a gente vai morar, ou a gente pega uma van direto. Depende muito se vai ter ou não lá no terminal. Então é isso, amados. Eu vou por aqui cuidando, organizando as coisas, né? E vou atualizando vocês do que for acontecendo por aqui, tá bom? Já tá aqui arrumadas as coisas. Dessa bolsinha preta vai levar as coisinhas da Vitória. E daí daquela outra lá eu vou levar minhas coisas e a da Nara, né? Aí essas aqui são umas roupas que eu tava dobrando, ficou umas aqui que tô meio molhada, eu vou dar um jeito de estender agora. É isso, a gente vai levar pouca coisa porque eu acho que a gente, se não for hoje, a gente vai amanhã de manhã. E se a gente for amanhã de manhã, a gente vai e volta no final da tarde. Vai ver, né? Ou no dia seguinte, de manhã bem cedo. Então o que tá aqui dá pra gente estar usando lá. Por aqui, dia seguinte, bem cedo, a gente já desfez as coisas que a gente iria viajar. Não deu certo. Tá tudo aqui, ó. Aí eu vou na padaria agora comprar um pão. Olha essa janela como amanheceu. Quase caindo aqui do lado de fora. Tem que bater de lá pra cá, porque como aqui é pedra, ó. Aí tem que bater pra voltar pra cá a janela. Vou tirar essa faca daqui que não sei o que colocou. Aqui. A porta tá aberta, o pai das meninas saiu.
Mas ele saiu faz horas. Ah, eu vou lá na padaria, ó, comprar um pão. Ver se tá aberto. Vou levar a chave que as meninas estão dormindo. Pronto. Aí por aqui o sol já tá bem quente, ó. Cheguei agora lá da rua, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Ignora essa bagunça, por aqui tá bem cedo. Ainda vou organizar aqui em casa as coisas. Isso aqui é uma caixinha de leite vazia, que eu vou estar jogando fora agora. Comprei uma caixinha de leite, que eu acho que rende muito mais aqui em casa do que o leite em pó. E agora, quando eu tomo muito café preto, eu passo mal, começo a passar mal. Agora eu tô consumindo bastante leite, né, pra estar tomando café de manhã. E desse aqui, né, que rende mais que o leite em pó. Que leite em pó, as crianças fazem a festa aqui. Tem essas moedinhas, que é o que me salva. Salva assim, né, no sentido que hoje em dia é difícil a gente usar dinheiro em espécie, mas é Pix, cartão. Mas quando vai em espécie que sobra assim, a gente vai juntando no potinho. Aí uma hora você vai lá ver, dá pra comprar um pão, alguma coisa, né? É bom demais ir guardando essas moedinhas. Comprei um pacote de torrada, eu ia comprar pão. Só o pão bengala, aquele pão grande, né? Chama de bengala. Tá R$2, eu ia comprar 2. Um pra agora de manhã, para as crianças tomar café, e um para deixar para merenda da tarde, porque daqui a pouco vai fechar. Aí hoje, por ser domingo, não vai abrir mais, né? Então, à tarde a gente fica meio assim, sem encontrar nada aberto. Só que eu decidi comprar um pacote de torrada que sai pelo mesmo valor, R$4. Eu acho melhor. Comprei maracujá, R$4. Gente, esse maracujá, vocês acreditam? Gente do céu. Eu plantei 2 pés aqui no quintal, eu já mostrei pra vocês, né? Quem vai consumir vai ser os trabalhadores daqui, porque falam que a obra vai ser 2 anos. Às vezes tem imprevisto, então, mas vai ficar aí. Alguém vai ser abençoado e vai consumir, em nome de Jesus, esse maracujá. Aí tem esse pedaço de pão aqui que ficou do café da manhã, que o pai delas comprou. Aí tomou café com meu cunhado antes de viajarem, né? Ficou esse pedaço aqui, eu já tomei café. Aí, mas não foi com pão, gente. Eu comi um pedacinho de pão, mas eu também comprei dois. Ai, esqueci o nome. 2 pastelzinhos. Aí eu tomei café. Tem esse aqui que eu vou tirar. Comprei 3 de laranja. 3 de laranja deu R$4. Se eu estivesse na feirinha, R$4 eu tinha pegado mais laranja. Mas não fui, porque eu fui de bicicleta. E daí eu resolvi ir da padaria e lá na frutaria pegar, né? Porque eu quero tomar um suco de maracujá hoje. Então foi essas comprinhas, foi o leite, foi a torrada, o maracujá e as laranjas. E o pastelzinho que eu já tomei café. Esse era um vídeo para eu estar compartilhando com vocês lá no terreno, compartilhando a reação, conhecendo lá, conhecendo os arredores de lá. Só que não aconteceu como a gente tinha combinado. Ia viajar eu, o pai das crianças, elas, a minha irmã e o esposo da minha irmã, no caso meu cunhado. Só que a minha irmã resolveu não ir mais, porque o meu cunhado não trabalhou a semana toda, que eles trabalham por diária, né? Então, às vezes dá pra fechar a semana toda, às vezes não. Então, como ele não fechou, eles resolveram que só ele iria. Ele foi fazer o que lá? Eles iriam os dois, né? Mas ele foi fazer o que lá? Ver um terreno que a minha irmã quer comprar pra ela passar final de semana, pra ela passar as férias, pra ela ter um lugar pra onde ela ia, tipo uma chácara, sabe? Porque o lugar que ela sempre sai é aqui, onde eu moro, ela tem um apartamento, né, ali pra baixo. Só que como a gente tá com ordem de despejo daqui, aí no caso ela não terá mais pra onde ir. Que aqui ela tem uma casa em Castanhal, só que fica lá pro outro lado da cidade. E aí não deu pra ela ir. E eu ia com as crianças, só que o rapaz que o pai dela estava trabalhando, ele pagou só R$100 e vai pagar só amanhã, segunda-feira, que é quando vai ser liberado esse vídeo pra vocês, o restante do valor que ele deve. E aí ele deixou R$20 pra mim, né, comprar umas coisinhas que eu compartilhei com vocês, e levou o restante do dinheiro, porque daqui pro terminal tem que pagar Uber, e daí pega uma van até uma cidade, de lá pega uma outra van, a não ser que consiga uma van direto, né? Então pra mim, eu e ele, a gente gastaria ali uns R$150. Então ele foi sozinho, né? Já tinha misturas, tinha as coisas aqui em casa. Ele deixou R$20 pra me comprar o que tava faltando, pão, leite, né? E aí ele gravou umas coisas lá, uns vídeos, e mandou pra mim algumas partes que ele gravou lá, e eu vou estar deixando aqui pra vocês acompanharem, né?
junto comigo, a mesma reação que eu tive em conhecer um pouquinho lá. E depois que passar essa parte, eu volto aqui pra gente conversar. Chegaram lá bem na hora que estava sendo preparada a farinha. Essa é a farinha da Baguda. A gente consome aqui no Pará, que é conhecida assim, né? Tinha essa que estava aí pronta na bacia e tinha que estava no forno, que ainda estava no processo de preparação. Essa farinha é muito gostosa, gente, porque não tem corante igual a farinha que é vendida na feira. Não, essa daí ela é bem natural, muito gostosa. Aí eles foram num mercado de peixe, pegaram uma moto lá de alguém da família, não sei de quem é essa moto, mas pegaram, foram lá comprar um peixe. Quem tá dirigindo é o pai das meninas e quem tá gravando pra mim é o meu cunhado. Então, desculpem a imagem que não vai estar 100% não. Aí é os banheiros públicos que tem, não vai estar 100% a imagem, mas vai dar pra vocês verem bem direito aí, ó. Os barquinhos lá, esse aí é um beiradão, gente, que tem, que aí, como eu falei pra vocês, atravessando de balsa pro outro lado, é uma praia grande, então aí é como se fosse a beirada mar. Acho que você entende, né? Beira-mar. Aí ele tava mostrando um pouquinho da cidade, de como é uma cidadezinha pequena. Eu tô narrando pra vocês porque devido tá na moto, é muito vento. Aí é beira-mar, né? Então vai ficar não vai dar pra vocês entenderem. E eu tô tentando explicar pra vocês, sendo que eu nunca fui lá, mas vamos lá. Aí é um beiradão mar, onde tem alguns equipamentos de fazer exercícios. Aí tem aquela coisa lá bem grande com o nome da cidade. É uma cidade bem pequena, é como se fosse a cidade onde eu nasci e me criei, que é Viseu. Não nasci em Viseu, nasci no interior, mas eu digo assim, é como se fosse Viseu, né? Aí tem esse beiradão aí, alguns carrinhos de lanche, que provavelmente vendem à noite, né? Eu acho. Inclusive, eu acho que deve ser bem bonita aí à noite, né? Aí tem esses equipamentos aí, ó, pra pessoa poder estar fazendo, né? Se quiser usar. Olha, o mar, gente, um beiradão mesmo, é tudo beira-mar. Tudo beira-mar, isso tudo é beira-mar. Ele vai gravando aí. Era pra ele ter gravado do outro lado, mas parece que ele quis mostrar só o lado do mar. Deu certo. Isso aí é a sede de festa que tem, que pelo visto tem muito aí, ó. Tudo isso aí na beira do mar. Aí a pracinha, a igreja grande, igreja católica, do outro lado outra pracinha. Pelo vídeo assim até parece. Eu queria ir pessoalmente, gente, pessoalmente lá. Mas, enfim, não deu. Deus sabe de todas as coisas, né? Às vezes a gente não entende as coisas, fica chateada. Eu fiquei, na hora eu fiquei muito chateada. Agora eu tô narrando aqui à noite pra vocês o vídeo, mas na hora eu fiquei assim bem chateada porque eu queria ter ido, mas não deu. Deus sabe o que faz, amém. Se eu orei, não deu pra mim ir, então porque alguma coisa, algum motivo teve. Aqui ele gravou lá no balneário. Esse balneário fica 5 minutos da casa da avó dele. A casa da avó dele fica próximo do terreno dele. Então fica ali, próximo, né? Aí eu acho que ele posicionou a câmera errada, por isso que saiu nesse ângulo aí. Mas é esse balneário que é de 3 a 5 minutos. Bem pertinho, dá pra ir caminhando ali. Inclusive ele vai estar mostrando depois como é perto lá da casa da avó dele. Aí esse balneário que dá bastante gente, bem animado pelo visto, né? Aparentemente, eu acho que isso aí é final de semana. Aí era no domingo, eu digo assim, que a animação deve ser mais no final de semana, né? Tem um ônibus lá, que provavelmente algum ônibus de passeio. Aí ele tá mostrando que daí do balneário, ó, aí o balneário e a casa da avó dele, que ele tava... Vai virar a câmera, o balneário, e a casa da avó dele que ele tá falando nesse momento, que fica lá distante, lá dá pra ver, ele tava apontando. Só que eu não deixei porque tava muita música e pode dar direitos autorais, então é isso. Aí tem o asfalto, saiu do asfalto, é a estrada de chão, né? Que é a estradinha que passa lá na frente do terreno. Aí ele ia gravando pra mandar pra mim e o meu cunhado gravou também pra mandar pra minha irmã, que eles estão vendo um terreno lá pra comprar pra eles, né? Eles querem um terreno assim na colônia. A colônia que a gente chama a gente chama centro, mas é roça, gente, é roça, é isso. Esse interiorzinho aí. Mas de bicicleta dá pra ir lá pra onde eles gravaram, pro mercado de peixe. Lógico que não fica pertíssimo não, né? Mas dá pra ir de bicicleta. Agora a questão é esses caminhos aí, gente, que eu tenho um pouco de receio porque não tem casa, né? E aí você pode dizer, ah, Fabiola, mas é roça. Gente, eu tenho um trauma tão grande de tudo que eu já vivi e tudo que eu assisto nas redes sociais do ser humano em si, não de todo ser humano, mas eu digo assim, que quem faz o mal não anda com uma placa na testa, né, pra se identificar. Então, pense eu com 2 meninas, independente se fosse menino também, mas eu fico meio assim, sabe? Mas é isso. Aí tava mostrando aí os terrenos esses que estão todos para venda aí, esses terrenos. Parece que é o mesmo dono desse terreno, tanto de um lado quanto do outro, né? Ele quer vender porque ele já tá com idade e aí ele falou que não quer deixar para a família, né? Ele quer vender para ele poder viajar, que ele trabalhou muito a vida toda, então ele falou que agora ele quer vender os terrenos para poder viajar
realizar sonhos dele, desejos que ele tem, né? Porque o tempo todo foi só ir na roça, só ir na roça. E agora quem viaja é ele, né? Que tá vendendo esses terrenos. Aí é a casa da tia dele, que ele gravou, a casa da avó dele, essa outra casa de taipa. Esse poço é um poço boca aberta, gente. Esse que é o famoso poço boca aberta. Então, como vocês viram, ele gravou um pouquinho lá perto do mercado. Eles, né, que ele levou lá o meu cunhado para conhecer, perto do mercado, num balneário que ficou acho que de 3 a 5 minutos do terreno. E eles estavam torrando farinha lá na avó dele. E ele gravou um pouco e eu compartilhei aqui com vocês. Na verdade, gente, eu queria ter ido lá eu mesma. E também queria ter levado as minhas filhas para elas terem, né, aquela coisa de ter a opinião delas, se elas gostaram ou não. Para mim é importante e muito, né, eu ir para um lugar que eu goste e que as minhas filhas gostam também. Afinal, lá é a família dele, lá ele conhece o lugar, ele tá muito feliz de estar indo para lá, ele tá muito empolgado em ir para lá, mas eu quero também a minha opinião contar, né, sobre essa mudança. Ah, você é ingrata, Fábio? Vocês têm um terreno? Não, gente. Eu não sou ingrata. Deus sabe que eu sou muito grata. Porém, eu tenho muita experiência de vida, sabe? Muita, muita, muita. Antes da minha mãe falecer, a gente teve uma conversa essa que eu não sabia se era a última conversa que a gente teria, né? Eu morava em uma casinha de tábua. E sim, eu era muito feliz lá com as minhas filhas naquela casinha. Porém, a casinha era num ramal, igual lá onde é o terreno que ele ganhou da mãe dele. E eu ficava muito tempo sozinha com as minhas filhas. No tempo, a Vitória tinha 2 anos, a Leonara era recém-nascida. E no tempo, ele trabalhava construindo ponte para a prefeitura. Então, ele viajava, passava 15 dias, um mês, e eu ficava sozinha com as crianças. Lá não morava ninguém da minha família, era só a família dele. Então, quando as minhas filhas adoeciam, eu tinha que levar as duas para o pronto-socorro. Era longe, eu tinha que andar e ir pro ramal, esperar ônibus, às vezes esperar ônibus 1, 2 da madrugada. Esperar amanhecer para poder ir pedir ajuda para alguém me levar, né, um Uber, um mototáxi, alguma coisa, para ter atendimento médico. Quando eu recebi o Bolsa Família, no tempo não tinha Caixa Tem, eu tinha que levar as 2 meninas, né? Então, nesse tempo, era muita luta, muita luta. Hoje, graças a Deus, as minhas filhas já estão grandinhas, né? A Vitória tem 12 anos, a Leonara tem 9, mas é aquela questão. Hoje elas pagam passagem, então assim, pra onde eu for, claro, eu tenho que levar minhas filhas. E eu levo, gente. Eu não gosto de deixar minhas filhas sozinhas. Eu não gosto de deixar minhas filhas com os outros. Não gosto. Pra onde eu vou, eu levo. Pra onde eu vou, eu levo. E, inclusive, se eu fosse pra lá, eu teria levado elas, né? Porque eu queria que elas fossem lá conhecer e tudo mais. E aí, teve alguns episódios lá naquela casinha bem, assim, constrangedoras pra mim. Porque depois que um casal... Eu sempre ouvia barulho, né? Rodeando a minha casa, mas eu sempre achava que era um cachorro, alguma coisa que estava rodeando tarde da noite. E aí teve um tempo que um primo dele conseguiu uma chácara que tinham feito, o rapaz tinha feito uns açudes de pegar peixe, né? E aí falou com ele foi pra lá com a mulher dele pra cuidar. E entre esse terreno e o meu terreno, tinha um terreno que eles bateram o mato pra ficar baixinho, né? Pra dar de ver. E aí, quando ele acordava de madrugada pra ir olhar os açudes, ele ia olhar lá pra casa. E teve uma noite que ele foi olhar e ele viu um homem rodeando a minha casa com um teçado na mão. Quem não sabe, teçado é uma faca grande, né? E aí ele ficou apavorado, foi lá em casa, me avisou. E toda vez que ele ia fazer isso, de olhar o açude, ele sempre ficava colocando a lanterna lá pra casa pra olhar pra tudo, né? Até foi o tempo que eles mudaram de lá. E aí a minha mãe ficou sabendo, eu contei pra ela outras coisas também que tinham acontecido lá, né? Bem assim, constrangedoras. E aí nessa conversa que eu tive com a minha mãe, ela me pediu, né? Eu não sabia que era a última conversa que eu tava tendo com ela. Ela me aconselhou, falou, me deu os conselhos, né, de vida. Falou que era pra me sair daquela casinha, que ela se preocupava muito de me ter lá com as minhas filhas, né, numa casa que não tinha segurança. Justamente por esse motivo, gente, que quando eu falo que se eu fosse fazer uma casinha, seria coberta o telhado de lona, mas chegando lá eu ia arrancar a lona e colocar a telha, é porque uma casa de lona é bom quando o homem e a mulher tá o tempo todo ali. Um sai, o outro fica na casa reparando as coisas, porque senão o povo entra, rouba, acontece. Isso de entrar, roubar, não tem segurança. O mundo que a gente vive hoje não pode, a gente não deve confiar em ninguém. Eu não confio em ninguém, tô indo pra lá, mas não é conhecido meu, é família dele, entendeu? Tem pessoas lá que eu não conheço. Eu ficar numa casinha só de lona ao redor com as minhas filhas, porque o trabalho dele, hoje em dia, ele trabalha de
fazendo um pouco de tudo. Se precisar que solda, ele solda. Se precisar solda, serralheiro, ele monta, ele faz um pouco de tudo, né? Então, quando a pessoa chama, ele vai passar 4 dias, 5 dias. Aqui eu não tenho medo de ficar sozinha com as minhas filhas de jeito nenhum. Mas lá eu tenho que ver que é um ramal, que não tem vizinho do lado. A casa da mãe dele, da avó dele fica um pouco afastada. E é eu e 2 filhas, né? Então, por essa questão, eu prefiro 1000 vezes uma casa cercada ao redor de barro, que é taipa, né? Que chamam, do que de lona. E é isso. E aí eu fico lembrando das coisas que a minha mãe falava pra mim, sabe? Sai, minha filha, procura recurso, aonde tem mais facilidade pra ti, pra tuas filhas, tu com 2 crianças. Eu sinto que eu não vou ficar muito tempo aqui nesse mundo pra mim. A minha mãe era minha base, né? Nesse momento que eu tô passando agora aqui de ordem de despejo, se a minha mãe tivesse viva, com certeza ela seria minha base pra me saber o que fazer. Mas, infelizmente, Deus levou ela, né? Sobre isso. E aí tem a questão desse cheque vale aluguel, né? Que o prefeito iria dar. E agora, segundo ele, só falou isso porque ele se sentiu intimidado na audiência. Ninguém intimidou ele, mas segundo ele foi isso. Então a gente não sabe se vai sair, se não vai. Lá realmente tem esse terreno esse que é dele, né? Dele, a mãe dele deu pra ele. E como eu falei, eu não conheço a família dele, né? A gente não conhece ninguém, na verdade, né? Nem você convivendo, você não conhece. E então eu queria ir eu mesma lá. Eu queria ir lá pra me poder... Eu sou muito observadora, então se eu fosse lá e observasse o lugar, as pessoas, tudo, eu saberia se lá caberia pra mim e minhas filhas ou não. Não tenho nada contra o pessoal de lá, tá, gente? Até porque eu nem conheço eles, nunca nem falei com ninguém de lá. Eu nem conheço, não sabia nem que existia essa cidade aqui no Pará. Soube depois que ele conheceu a mãe dele, né? Que a gente ficou sabendo. Eu acho que nem ele sabia. Ele não sabia, não, que tinha esse lugar. Então eu queria muito ir lá antes da mudança pra mim poder ver com os meus olhos e poder ver, né? Porque às vezes a gente toma um passo, não é um passeio, não é um final de semana, não é um mês. É uma mudança. Que ele tá muito empolgado pra ir, tá muito feliz. Porque afinal, com a família dele, que ele acabou de conhecer, foi pra lá e tudo. Só que ele vive viajando, como eu falei pra vocês, sempre que ele arrumar um trabalho, principalmente lá que é difícil de trabalho, ele vai viver viajando. E quem vai ficar lá é eu, né? Se caso minhas filhas precisarem de atendimento médico, ou eu vou ter que me virar, né? Tem que ver lá a questão se tem carro, se quando precisa de carro é fácil ou não, o acesso. Tudo vai ser eu. Eu vou ficar lá, né? Lá vai ser minha vida como é aqui com as minhas filhas. Ele não. Ele viaja por causa dos pais dele adotivo pra Bragança, uma cidade que tem aqui no Pará, né? Viaja a trabalho. Então a vida dele vai continuar bem, que não vai mudar nada. Como ele vai pra lá e passa uns dias, ele iria pra lá quando não estivesse trabalhando e ficaria em casa. Agora, eu e as minhas filhas não, né? É um caso de morar lá. E aí eu tava até conversando com a minha irmã hoje, que eu fiquei pensando muito sobre os conselhos que a minha mãe me dava, sabe? Tipo, ter discernimento do que fazer para depois não se arrepender, né? Porque naquele tempo eu corri um risco muito grande com isso tudo que aconteceu, minhas filhas pequenas, não tinha vizinho do lado. Teve depois o Flávio, que era primo dele, que mudou pra lá, né? Mas antes não tinha. E depois Deus me deu um livramento muito grande, que foi quando roubaram lá na minha casa, porque graças a meu bom Deus eu não estava lá com as minhas filhas, né? Porque se eu estivesse lá, talvez teria acontecido alguma coisa comigo, com elas. Então no momento que roubaram lá em casa a gente não tava. Que foi o tempo que levaram tudo que eu tinha, né? Tudo que eu lutei para construir dentro de 6 anos, levaram. E naquele tempo foi gente da família dele adotiva, né? Que planejaram, que sabia que eu não tava lá na minha casa, foram lá e roubaram as minhas coisas tudo. Acho que não sei se eu já comentei aqui no canal. E como eu falei pra vocês, eu não tô falando que o pessoal de lá é assim, não tô falando que isso vai acontecer comigo, mas é que eu fiquei pensando muito sobre os conselhos que a minha mãe me dava, né? Até porque lá também tem que ver a questão de escola, que eu não quero prejudicar minhas filhas, que segundo eles dá pra levar de bicicleta, mas eu queria poder ver a distância, né? Se for mais longe do que aqui, gente, eu não dou conta não, porque aqui eu levo as meninas pra escola, mas quando eu chego é pela misericórdia de cansaço, inclusive nada de aula das meninas voltar. Então eu queria muito ir lá, porque eu queria muito poder levar as crianças. Minha irmã amou. Pelos vídeos que eu vou compartilhar com vocês aqui, que eu tô compartilhando, né? A minha irmã amou. Ela já tem certeza que ela tem um terreno lá, ela amou. Mas a minha irmã, ela não tem criança que estuda. A minha irmã, ela não vai morar lá definitivo, ela tem a casa dela aqui em Castanhal.
Lá é para um momento de lazer, né? Para ela plantar, é para ela ter tipo uma chácara para ela. Então é isso, gente. Não deu certo. Eu não consegui ir pra viagem, não consegui levar as crianças. Eu fiquei, aí não fui. Aí ele mandou esses vídeos. Mas é aquela coisa, né? Não quero conhecer por vídeo, queria conhecer pessoalmente. A gente tava tudo combinado, porque ele achou que o rapaz ia pagar ele ontem, né? Ia dar o dinheiro tudo, só que o homem não deu. Vai dar seu dinheiro só amanhã, segunda-feira. E aí, por isso que ele foi sozinho. Por isso que eu não fui, porque o homem não pagou, né? Se o homem tivesse pagado tudo, a gente tinha ido. Ele, as crianças, teria ido. Então é isso, gente. Eu sempre compartilhei com vocês que eu não gostei daqui. Daqui é cidade grande, aqui onde eu moro. Eu tô aqui 2 anos, a gente chegou aqui em março de 2023. Quando a gente resolveu voltar pro Pará, na verdade, eu queria ir pra Bragança. Eu amo Bragança. Desde quando eu morava com a minha mãe. Teve um tempo até com 17 anos que eu fui pra lá morar sozinha. Mas depois a minha mãe adoeceu, eu tive que voltar, né, pra cuidar dela. Eu amo Bragança, eu sou apaixonada por Bragança. Apesar que eu não sou de Bragança, que sou viseuense, sou de uma cidade chamada Viseu, bem pequena aqui no Pará. Mas eu amo Bragança. Então quando eu voltei de Santa Catarina, eu queria muito ter ido pra Bragança. Bragança é um lugar muito bom, muito aconchegante, maravilhoso, que você consegue ir ali de bairro a bairro de bicicleta, não é igual aqui, tudo muito longe. E é muito bom, Bragança é uma maravilha, né? Só que daí no tempo a gente não tinha alguém pra dar um apoio pra gente em Bragança. Tinha o apoio aonde? Aqui, né? A casa da minha irmã, pra gente ficar hospedada até a gente alugar alguma coisa pra receber um pouco de coisa que a gente trouxe de Santa Catarina. Então a gente veio pra cá também porque aqui foi o apoio que teve, né? Aí a gente veio pra cá. Aí eu morei no primeiro bairro que a minha irmã morava. Minha irmã morava numa casa cedida da colega dela, do lado, né? Depois a minha irmã construiu a casinha dela, foi pra casinha dela. E aí eu mudei lá pro lado, né? Pro quartinho, onde tudo começou aqui. E de lá a gente veio pra cá, né? Eu vim pra cá, não queria vir muito, depois eu decidi vir, depois a minha irmã conseguiu um apartamento, aí ela veio, né? Pra de vez em quando tá aqui e tudo. Aí, agora como a gente tá com ordem de despejo daqui, eu não queria ir pro aluguel, pra ser bem sincera, porque, gente, eu já morei 5 anos de aluguel, eu sei que não é fácil. Eu não consigo trabalhar em trabalho pesado porque eu tenho papel onde lá o médico, devido à minha cirurgia, né? Principalmente porque a talinha da minha cirurgia umbilical, não sei se já mostrei minha cirurgia pra vocês, mas ela é bem branquinha. Ficou bem branquinha, não ficou uma cirurgia, ficar às vezes vermelha, né? A marca ficou bem. A minha da vesícula é desse tamanhinho aqui, 2 furos embaixo que é do dreno e a do umbigo também é bem pequenininha porque foi tudo cirurgia computadorizada, graças a Deus, acho que é assim que fala. E é isso, aí eu tô morando aqui nesse bairro, né? Aqui tá muito caro, gente, o aluguel tá um absurdo, você tem ideia. Depois que deram a ordem pro pessoal sair daqui dos apartamentos, que são 600 e quase 700 famílias, o preço do aluguel subiu um absurdo. O aluguel que era 350 tá de R$ 550, subiram, porque eles sabem que o povo já tá desesperado, né? Que tem muita gente saindo, alugando casa. Então aqui nesse bairro que eu moro, no bairro que as minhas filhas estudam, casa tá impossível de se arrumar, só de R$ 550, não aceita pet, não aceita criança, tá muito difícil. Eu acho que talvez encontre lá pra onde a minha irmã tem a casa dela, que é lá pro outro lado da cidade. Acho que pra lá ainda encontrar uma kitnet pequena por 350. Eu acho que sim. Mas eu não queria ir pro aluguel, porque eu sei que o aluguel é um dinheiro sem volta, é um ciclo ali que você fica, né? Só que eu queria ir lá na roça ver essa questão, né, gente? Porque se for muita dificuldade, aí é aquela questão, né? É isso. Ai, gente, é isso. Não deu pra ir. Eu não consigo fingir que eu tô bem quando eu não tô bem. Não consigo fingir que, ai, tô feliz, eu não fui isso, aquilo, tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque eu queria ir lá antes da mudança, né? Poder ver com meus... Meu Deus, as meninas mexeram aqui no meu coisa. Enfim. Enfim, gente, é isso. Eu queria ir lá, queria poder ver com os meus próprios olhos, ver se eu ia gostar, se eu não ia gostar, qual seria a minha experiência. É. Porque se eu não gostasse, pra ser bem sincera, eu não iria, não. Porque como eu falei pra ele, né? E daí ele falou que sim, que ele ia pra lá, que a mãe dele deu o terreno pra ele. E eu falei, pois é, só que se eu não gostar, eu não vou com as minhas filhas. Porque eu tenho que estar bem onde eu tô morando com as minhas filhas, né? Eu sei que tem muita gente que critica, não entende o lado da gente. Ah, é difícil a gente tentar conversar sobre essas coisas. Mas é isso, né, gente? É por isso. Eu não saio, né?
Eu não sou muito de sair, mas de vez em quando é bom de sair pra ir. Tem um balneário lá perto, que eu mostrei aí no vídeo, né, pra vocês. Ai, não sei, gente. Mas, sinceramente, eu acho que no final, eu queira ou não queira, eu tenho que ir pra lá mesmo, né? Porque o tempo da gente ficar aqui tá se esgotando. E aí não vai ter jeito, vai ter que ir pra lá mesmo. É isso. Hoje não foi rotina, foi só pra compartilhar com vocês que eu iniciei o vídeo, que eu ia compartilhar com vocês, eu indo pra lá, conhecendo e tudo, tá quente demais aqui. E aí não deu certo, de eu ir pra lá, não deu certo de eu viajar, não deu certo nada. Então eu acho que eu só vou conhecer mesmo quando eu for com as minhas coisas, e aí que fica aquela questão, né? E se eu não me adaptar com as crianças? Ai, minha gente. E se tudo for muito difícil lá em questão de aula, de tudo? É isso que eu fico pensando. Senhor, mas é orar a Deus, né? Pra Deus dar discernimento e me dar discernimento e direção, né? E a gente tem que pedir pra Deus. Então é isso. Eu vou ficando por cá com esse vídeo. Foi um vídeo meio pra compartilhar. Já tinha iniciado. Depois eu pensei, né? Não, eu vou abrir um outro vídeo. Eu falei, não, eu comecei compartilhando porque eu ia viajar. Não deu certo. Vamos continuar com o conteúdo, né? Então é isso, gente. Ele foi sozinho pra lá. Eu acho que ele não veio hoje, porque hoje é domingo. Eles foram pra lá e o meu cunhado ligou e falou que... Acho que devido ao problema lá com o Uber. Horário, porque domingo é mais difícil, né? Eu acho que eles vão vir amanhã cedo, que eles têm que trabalhar, né? Tem que vir cedo. Aí... Eu também não sei ainda se meu cunhado vai comprar o terreno ou não, não sei. Ele ficou de falar com o dono do terreno. Ficou de ir lá e olhar, que até agora nesse horário que eu tô falando com vocês aqui, ele ainda não tinha falado com o dono do terreno. Iam passar lá no terreno pra olhar o nosso, né? E que já tá cheio de mato lá, mato grande. Tudo grande já. E aí é isso. Aí tudo que for acontecendo eu vou atualizando com vocês aqui. A gente planeja uma coisa dar errado, né? A gente fica chateada. Não vou fingir pra vocês que eu tô tudo bem, que não tô chateada não, porque eu tô. Tô chateada. Que eu queria ter ido levar as minhas filhas pra me ver e tudo. Tô chateada, tô preocupada, porque o tempo aqui tá se esgotando, né? Dia 14 agora vai sair a lista das pessoas que foram contemplados. Eu não sei se é contemplado com a casa, se é contemplado com o cheque vale aluguel. Colocaram só no grupo que ia sair a lista dos contemplados dia 14. E aí tem muita gente indo embora daqui. Eu tô esperando essa lista, né? Mas se for contemplado com a casa, gente, só daqui a 2 anos e pouco. É sobre isso. Mas como eu falei pra vocês, eu acho que eu vou pra lá mesmo. Pra lá pra onde tá o terreno, né? Porque a única coisa que a gente tem pra fazer agora é ir pra lá. E se não der certo, a gente recomeça de novo, né? Ai, Jeová. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro. Que o Papai do Céu abençoe essa semana que vai se iniciar. Que seja repleta de muita bênção. Que tudo de ótimo venha para nossas vidas. E é isso. Agradecer ao Senhor por tudo, né? Se você tem um lar, agradeça a Deus que você tem um lar. Se você não é feliz nesse lar, não permaneça não, minha filha. Porque não vale a pena. Mas eu não vou permanecer aqui por causa de algumas situações e porque também a gente tá com ordem de demanda, né? Mas eu acho que recomeçar é difícil pra todo mundo, independente de qualquer situação, de qualquer recomeço é complicado. A vida é assim, né? Tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a gente tá bem. É sobre isso. Então é isso, fiquem todos com Deus no nosso próximo encontro. Papai do Céu abençoe grandemente cada um de nós. Mega beijo, cheiro pra cada um de vocês. Tchau!